Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus. Termos o entendimento da sua vontade, andarmos neste mundo como filhos, revelarmos o seu reino e manifestarmos sua glória. Precisamos entender o culto segundo a vontade de Deus. O que é um culto segundo a vontade de Deus? Qual é o culto que agrada a Deus? Qual é a verdadeira adoração que Deus espera de nós? Precisamos entender essas coisas. E isso é algo que Deus nos fala desde o Antigo Testamento. Ele não mudou. Nós tínhamos os rituais em termos de templo, toda a liturgia, mas o que agrada a Deus? Nós precisamos entender que tudo aquilo que foi imposto ou estabelecido tinha um propósito de nos ensinar. Mas quando a gente pensa em termos de culto, o que a gente deve pensar ou deve entender? Qual é a verdadeira adoração? Qual é o verdadeiro serviço que a gente pode prestar a Deus? Quando a gente pensa na perspectiva natural, o que podemos oferecer é nada, é zero. Tá? Não temos nada para oferecer, nada de bom, nenhum serviço que possa agradar a Deus e isso se tornar um retorno para nós. Isso não é culto, isso é negociata, isso é tentar comprar Deus, é tentar converter Deus a nós, porque quando a gente oferece no sentido de agradá-lo, para que ele possa se agradar de nós, isso é comercial, isso é investimento que a gente está fazendo para ter um retorno. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com sua vontade, nem seu querer. Qual é o verdadeiro culto? Isso é que a gente precisa entender. Deus se alegra com os cânticos? Depende. Deus se alegra com o que nós fazemos nas nossas reuniões? Depende. Pois o que nós precisamos observar é a motivação, o fundamento que norteia tudo aquilo que nós fazemos, porque se não entendermos, Deus não se alegrará. Deus não tem prazer nas nossas ações quando elas são movidas pela motivação equivocada. Lá em Amós, no 5, do 21 ao 24, Deus, falando por intermédio do profeta, ele fala à nação de Israel, ele fala aos líderes religiosos sobre o culto que eles faziam e que Deus desprezava tudo aquilo. Diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas solenes e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, não ouvirei as melodias das tuas liras, antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O que nós precisamos entender? Que Deus não se alegra com os cânticos, que Deus não se alegra conosco com as nossas expressões de alegria, de cânticos, de orações? Não é isso. Deus se alegra com isso. Quando fazemos com a motivação correta, quando compreendemos o fundamento da nossa vida, a nossa origem, quem somos e o nosso papel neste mundo. Deus se alegra quando a gente canta, sim, Ele se alegra. Mas precisamos entender o propósito do cântico, o motivo do cântico. Não é para fazermos um serviço, não é para adorarmos a Deus, mas é para confessarmos, para lembrarmos das suas promessas, para lembrarmos quem Ele é, para lembrarmos o que Ele fez por nós. O propósito do cântico, ele tem uma fundamentação no sentido de educação, de formação, de trazer entendimento, de lembrarmos quem somos. E principalmente, entendermos que é através dos cânticos que a gente se enche do Espírito. Paulo falou sobre isso, quando ele disse que enchei-vos do Espírito, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente precisa entender isso, que nossos cânticos, nossas orações, não é para ser um serviço a Deus, serviço que expressa a, a nossa oferta, pois isso não é oferta.
nós precisamos entender que não se trata de oferecermos alguma coisa a Deus para que Ele, se alegrando, nos devolva algo. Não é serviço. Isso não é comercial, não é investimento. Verdadeira adoração, verdadeiro culto, como Paulo escreve em Romanos 1 e 2, culto com entendimento, ele está no fato de oferecermos os nossos membros, nos colocarmos diante de Deus, para que a sua vontade se cumpra em nós e através de nós. Precisamos entender isso. Esta é a verdadeira adoração, este é o verdadeiro culto. Que a prática da justiça seja algo permanente em nossas vidas. Que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela foi expressa, ela foi revelada na cruz. Cristo se ofertando em nosso favor. O que nós colhemos disso? A vida de Deus. Porque merecemos? Não. Porque fizemos alguma coisa? Não. Nós ganhamos isso pela graça de Deus. É uma oferta de Deus em nosso favor, para que nós pudéssemos ser reconciliados, pudéssemos iniciar uma jornada de conhecê-lo, de compreender a sua vontade, mas principalmente para que, amadurecendo e crescendo nessa jornada, nós o revelássemos ao mundo, repartíssemos da sua vida. Mas mais do que isso, a justiça está em que, no fato da nossa abundância, nós repartirmos com os outros. Não sermos egoístas e queremos juntar em nossos celeiros para a nossa vontade e nosso prazer somente, mas para sermos o instrumento de Deus, a expressão da vontade de Deus, o revelar de Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender a vontade do Pai, fazer da nossa vida uma oferta, uma expressão da sua vontade neste mundo, revelar o seu reino, manifestar as suas virtudes. Fomos chamados para isso. Fomos tirados das trevas para revelarmos as virtudes de Deus ao mundo, proclamarmos as suas virtudes. Só assim nós exercemos ou praticamos o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração a Deus. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender essas coisas e nos ofertarmos ao Pai, para que essa oferta se traduza em oferta aos membros do corpo, àquelas pessoas que ainda não conhecem Deus, para que possam conhecer do amor, da graça, ou seja, para que nós possamos ser expressão das virtudes de Deus diante de todos, revelando a compaixão, o amor do Pai para com todas as pessoas. Esta é a verdadeira adoração. Este é o verdadeiro culto a Deus, culto que agrada a Ele. Como família, a gente possa nos submeter um ao outro e trabalharmos, empenhando pelo crescimento, amadurecimento. Que, através dos dons e talentos que recebemos, possamos nos oferecer e trabalhar com empenho, afinco pelo crescimento, amadurecimento do corpo, para que haja crescimento, para que haja entendimento e expressão da vontade do Pai. Que a gente possa entender isso e nos ofertarmos ao Pai em favor das pessoas. Que a graça de nosso Deus, o amor, possa ser expressado em nossas vidas, porque Ele derramou por meio do Espírito Santo de forma abundante, para que como filhos o revelemos ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.